Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia, horror e mitologia, e esse é o Surto Coletivo, o quadro onde a gente surta juntos sobre algum filme ou série com os nossos comentários, interpretações, críticas, teorias e tudo mais que a gente quiser viajar juntos aí enquanto debate sobre a obra. O filme de hoje, escolhido pelos membros do canal, é A Bruxa, de 2015, do diretor Robert Eggers. Já aviso que a gente vai revisitar o filme inteiro com spoilers, então estejam avisados. E esse quadro funciona bem melhor se, enquanto você for assistindo, você for deixando aí também os seus comentários para discutir cada ponto da história comigo. Sem mais delongas, bora lá então! Hoje a gente vai falar de A Bruxa. O que falar de A Bruxa? Eu acho que quem acompanha o canal há um tempo já me viu falando de A Bruxa muitas vezes. Eu nunca sei escolher qual é o meu filme de terror predileto. Porém, na grande maioria das vezes que me perguntam isso, eu acabo respondendo A Bruxa. Vocês sabem que eu sou fascinado pelo Robert Eggers, porque, afinal, gente, o cara lida com tudo aquilo que eu gosto, não só enquanto entretenimento, mas todos aqueles aspectos que eu acho que trazem mais sentido, mais profundidade para narrativas de horror, para narrativas de fantasia, que é pegar o folclore de um povo, a mitologia de um povo e de um determinado contexto social e transformar os horrores do pensamento daquela época em realidade no contexto do filme dele. Eu acredito que A Bruxa é um filme que, quando eu assisti, provavelmente lá em 2016, 2017, ele abriu muito a minha cabeça para uma noção de que o horror tem, na verdade, essa habilidade de nos imergir em determinados contextos e fazer a gente sentir na pele um medo que talvez não pareça tão mais verídico pra gente hoje em dia, né? Então é muito louco a gente assistir certas cenas desse filme e sentir na pele o que uma garota do século XVII sentia quando de repente acusavam ela de ser uma bruxa e essa acusação parecia palpável. Essa acusação não parecia algo questionável, parecia algo verossímil. E ele é um filme que não entrega sustos fáceis, ele é conhecido por entregar o famigerado horror psicológico, denso, baseado na paranoia, na repressão religiosa e no medo do desconhecido. É um filme que sempre vale a pena a gente relembrar. Para quem estiver assistindo esse corte aqui no futuro, é interessante lembrar que a proposta que eu trago aqui hoje não é que a gente faça um conteúdo super aprofundado, né? A ideia aqui é que seja um conteúdo mais livre de roteiro, e para quem quiser aquele típico vídeo aqui do canal com roteiro mais complexo, com pesquisas e tal, eu tenho um vídeo do quadro Fatos e Mitos sobre A Bruxa, de uns 2 anos atrás, se eu não me engano, que é em parceria com a Mia do Clube dos Excêntricos, né? Quem nunca assistiu esse vídeo, eu coloco ele nos links para vocês assistirem. E bom, hoje aqui a ideia é a gente trazer os surtos de vocês também. Eu já vou começar trazendo um surto que a Bibi Meirelles, nossa querida gerente dos membros, já tinha colocado lá na postagem, que é: na boa, meu surto é perceber que a ambientação e uso dos estereótipos por Eggers foram incrivelmente precisos para o século XVII, mas que também estão bem próximos dos hábitos e costumes da casa de muita gente em 2025. Então, é complicado, né? Quando a gente fala, a gente tá pegando aqui uma história que um diretor trouxe completamente inserida no contexto histórico, onde o extremismo religioso podia levar a violências inimagináveis, mas aí de repente a gente analisa com certos contextos que a gente vê até hoje em dia e fala: eita, será que estamos muito distante? Será que não tem muita mulher sendo acusada de bruxaria hoje em dia aí? A Hannah já botou um comentário aqui muito interessante, que é: preciosismos vários, tipo o nome da protagonista, que é a vítima, perseguida ser Thomasin. Exatamente. Thomasin não é só um nome que aparecia muito nos registros dos puritanos que ocuparam a região da Nova Inglaterra, né, quando vieram aí fazer as suas colônias no Novo Mundo, mas de fato, né, é um nome que tem o Sin no final aí, como a garota que já está carregando o pecado, né, no seu nome de batismo. Então, sim, tem significado em tudo nesse filme. Mas pra
contextualizar aqui, vamos começar a trazer os acontecimentos, né? O enredo. O filme começa com a gente acompanhando o exílio de uma família, né? Então ele começa na Nova Inglaterra, no século 17, e a gente vê essa família puritana, que é liderada pelo William, e eles são expulsos da comunidade puritana por conta de algumas divergências religiosas. E tem uma das primeiras cenas do filme, onde o William tá diante dos líderes da comunidade puritana, e eles estão julgando ele por alguma coisa que a gente não sabe o que é, e ele solta uma fala que eu acho muito interessante. Ele fala o seguinte: eu não posso ser julgado por falsos cristãos, pois eu não fiz nada além de pregar o verdadeiro evangelho de Cristo. E desde que eu vi esse filme a primeira vez, eu fico me perguntando, o que foi que o William fez para ser rejeitado pelos próprios puritanos, né? Será que ele fez alguma coisa que talvez tenha sido radical demais até para aquela comunidade naquele contexto, né? Isso é uma coisa que o filme nunca responde. Na verdade, tem vários elementos mais práticos da história que o filme não entrega pra gente em respostas concretas. Isso é muito bom, porque desde o começo desse filme nós temos perguntas. E essa pergunta de qual foi o motivo pelo qual essa família foi expulsa da comunidade sempre foi algo que me intrigou pra caramba, sabe? Eu não sei se vocês têm aí teorias, ideias do que poderia ter sido, mas o Robert Eggers, ao trazer esses retratos históricos, ele sempre traz alguns exageros em alguns dos seus personagens para ter fomento aí pro horror psicológico que ele quer construir. Então, eu sinto que o William, ele é retratado ali como esse cara extremamente habitolado na ideia de a minha família não pode ser tentada pelo pecado, então temos que estar aqui orando todos os dias e pedindo a Deus que nos perdoe pelos nossos pecados humanos, que eu sinto que pode ter rolado alguma coisa no passado deles que tenha gerado um desconforto entre os puritanos, porque talvez o William tenha sido um extremista religioso radical demais até para aquela comunidade que era extremista religiosa. A Bibi colocou: será que ele pregou amai-vos uns aos outros? O que seria mais radical que isso, né? O que seria mais radical do que pregar o amor? Pois é, mas considerando esse pai que a gente tem aí ao longo do filme, eu não sei se ele é o pai que pregaria o amai-vos uns aos outros, não. Apesar de que, assim, é interessante, sabe? Eu não acho que o filme acaba caindo num problema de trazer personagens estereotipados. Eu enxergo ali um pai e uma mãe que, dentro das convicções daquela sociedade, dentro da ideologia na qual foram criados, estão se esforçando para que a sua família sobreviva, sabe? Estão se esforçando para dar o melhor para os seus filhos. Há um grande parênteses aqui. O que eles consideram o melhor para os seus filhos é uma vida sem pecado. E aí vai destoar bastante do que nós, com a mentalidade que temos aqui, consideraríamos melhor para as crianças que a gente vê ali no filme. Inclusive, um lembrete para você que está assistindo esse vídeo editado no futuro: isso aqui é um corte da nossa live exclusiva para os membros do canal. Se você tiver condição de apoiar o meu trabalho, eu te convido a clicar em Seja Membro e se juntar aos membros da cambada para você poder assistir essas lives aqui ao vivo e interagir comigo nos comentários aqui na tela, além de, é claro, votar nas enquetes lá no grupo dos membros para escolher qual vai ser o próximo filme ou série que a gente vai debater por aqui. Clica em Seja Membro e veja se faz sentido para você. Agora, continuando. Mas então, né, vamos para os acontecimentos já da história, né? A gente tem ali então o William, a esposa Catherine e os filhos Thomasin, que é a mais velha, Caleb, que é o do meio, e os gêmeos Mercy e Jonas. E assim que eles saem da comunidade, eles têm um novo integrante na família, né? Porque a Catherine, ela acabou de ter um bebê chamado Samuel. E aí o filme começa a acontecer mesmo, enquanto a Thomasin tá brincando de esconde-esconde com esse bebê. E aí, numa cena incrível que me dá arrepios até hoje, a Thomasin cobre os olhos num jogo de cadê o bebê? Cadê o bebê? E quando ela abre os olhos novamente, o Samuel desapareceu. A câmera mostra bem rapidamente pra gente que uma figura misteriosa da floresta sequestrou ele, né? Então a gente entende que o bebê foi levado da floresta. E logo em seguida, o filme faz uma coisa que eu acho que já traz o início dele lá pra cima, na montanha russa de emoções que ele vai trazer, que é, o filme já revela
que o bebê foi levado por uma bruxa. A gente tem ali uma cena macabra, onde essa velha nua ali, ela utiliza o bebê num ritual que é difícil de assistir, apesar de não ser explícito, ele deixa bem claro o que a bruxa tá fazendo com ele. A gente vê que a bruxa esmagou o corpo da criança para extrair uma substância que vai ser usada ali na sua feitiçaria. Tudo isso tem fontes históricas. A bruxa ali, ela tá usando o que alguns historiadores chamavam de pomada voadora ou unguento voador, que historicamente seria uma pomada alucinógena supostamente usada pelos praticantes de bruxaria para trazer para elas a sensação de que elas estariam voando em vassouras. Então os puritanos ingleses, eles vão dizer aí que era receita que as bruxas usavam, né? O sangue de um bebê puro, principalmente um bebê não batizado, sacrificado ali para que elas pudessem ganhar os seus poderes e voar pela noite. E é isso que a gente vê essa bruxa fazendo. Então, assim, uma coisa que eu gosto muito é o fato de que não há dúvida de que a bruxa realmente existe. Eu acho que esse é um filme que, por lidar com o instrumento do horror psicológico com muita intensidade desde o início, ele poderia muito bem querer brincar com a nossa cabeça com aquela ideia de que será que essa bruxa é real? Ou será que tudo não passa do medo do extremismo religioso daquela família? E eu sei que tem gente, inclusive, que enxerga o filme por essa ótica. Eu sei que tem gente que busca, às vezes, analisar o filme como se não existisse o sobrenatural. Só que eu não gosto dessa interpretação, porque eu acho que o diretor, desde o início, faz questão de mostrar pra gente, não, temos uma bruxa. E vou deixar bem claro depois que temos um demônio. Eu acho muito incrível como ele consegue fazer com que a presença do sobrenatural seja explícita, então, no filme, porém, ao mesmo tempo, ele consegue desenvolver os seus instrumentos para trazer o horror psicológico para a narrativa, para que ainda assim a gente questione, do tipo, tá, temos uma bruxa, mas até que ponto o perigo realmente está nessa bruxa? E até que ponto o perigo não está na mente dessa família? E o que acontece então? Sem o Samuel e com as colheitas faltando, a família mergulha ali num desespero. O Caleb, que é o filho mais velho, tenta assumir as responsabilidades de adulto, caçando com o pai na floresta. E aí eles vão discutir sobre pecado, sobre fé e sobre a possibilidade deles estarem sendo punidos por Deus. E em resposta, o William vai revelar ali que ele secretamente trocou o conjunto de taças de prata da Catherine por suprimentos de caça. E nessa cena aqui, gente, eu acho esse diálogo do filme um dos mais tensos possíveis, porque eu fico horrorizado com o pavor que o garoto sente na ideia de ser um pecador, sabe? Os questionamentos que ele faz em relação ao irmão, perguntando pro pai, será que o Samuel foi pro inferno porque ele não era batizado? Nossa, quando eu era criança, era uma coisa que me pegava bastante, sabe? Essa questão do tipo, nossa, tem um Deus lá em cima me vigiando e tem certas coisas que eu faço no meu dia a dia infantil aqui, certas coisas pequenas que são pecados que podem me condenar pro inferno. Quando a gente frequenta igreja ou ambientes religiosos, a gente acaba encontrando esses discursos de que um garoto, por exemplo, que não foi batizado, como é o caso da criança no filme, poderia ser condenado a não ter a vida eterna no paraíso, porque os pais dele não o entregaram para Deus quando ele nasceu. É aquilo que o Bi falou no começo da live, né? São pensamentos de um contexto, de uma época, mas não estão tão distantes de certos pensamentos que ainda existem aí hoje em dia. A Hannah colocou um comentário aqui, ó. Me bateu uma ideia aqui, Felipe. Será que na verdade o pai respeitava demais os filhos, a individualidade deles, e depois com a mudança, o pai foi trabalhando isso na cabeça junto ao seu ego? No filme eu vejo muito o pai lutando com o próprio ego. Ele entende que fez algo errado, mas não assume, então ele tenta correr atrás. E pensando agora, quanto mais arrependido do meio do filme pro final, mais limitador ele fica, mais extremista ele fica. Então será que no início ele não era tão extremista assim, entende? E talvez ele foi expulso não por ser extremista demais, mas justamente por ter interpretado a palavra como uma palavra de amor e não de servidão ou medo, como ela é colocada nessas comunidades. E então, ao perceber que sua família está sofrendo, por mais que ele ache que a palavra é X, ele se força a ser mais extremista para salvá-la. Não sei, viajei aqui. Hannah, achei incrível sua interpretação. Porque é uma interpretação válida. A gente não sabe como esse pai era
antes do início do filme. E de fato, conforme a família perde o Samuel, eles veem que eles estão cultivando milho, mas tá apodrecendo. As colheitas não estão vingando. Os animais não estão produzindo leite, ovos como deveriam estar. Eles começam a sentir que eles estão sendo punidos por algo. E a Catherine, né, que é a esposa do William, fala isso pra ele. Ela fala: nós erramos e Deus está nos punindo. Esse discurso se intensifica conforme o filme avança. Então, de fato, né? Será que nos acontecimentos anteriores ao que a gente acompanha no filme, será que esse pai, às vezes, não era um religioso que às vezes tivesse uma visão mais próxima do verdadeiro evangelho? Porque ele parece um pai carinhoso com os filhos. Ele é, inclusive, um pai carinhoso com a Thomasin. Vocês têm essa impressão também? Só que deu um estopim ali, deixou o orgulho falar mais alto e levou a galera pra viver no cantinho, ali numa floresta, e percebeu: eita, fiz merda. E na hora que percebeu: eita, fiz merda, começou a pensar: será então que eu não tenho que ser mais radical aqui? É uma possibilidade. Mas aí, vamos falar então das crianças que, pra mim, gente, são um ponto alto desse filme. Eu chamaria ele de Santíssima Trindade, ou Demoníaca Trindade, que são o quê? Black Phillip, Jonas e Mercy. As criancinhas Jonas e Mercy cantando Black Phillip, Black Phillip. Gente, pra mim é o ápice desse filme até hoje. Não só porque é icônico, não só porque o Black Phillip acabou virando um ícone da cultura pop, mas também porque, desde o começo, essas crianças estão cantando e falando com o bode preto da família. Elas dizem que o Black Phillip conversa com elas. E esse Black Phillip, desde o início, fica claro que tem algo sinistro nele. Ele parece mais do que um simples animal de fazenda. Uma das minhas cenas prediletas é essa aqui, quando a Thomasin tá tentando acalentar o Caleb, e aí a Mercy, que é a irmãzinha mais nova, ela chega escondida ali e ela começa a falar I am the witch in the woods, né? Inclusive eu acho a atuação dessa criança excelente. Que ela já chega ali, a Thomasin fala pra ela: para de brincar, volta pra casa. E ela fala assim: o Black Phillip disse que eu podia fazer o que eu quiser. Então eu gosto muito dessa ideia que o filme instiga na gente, de que o Black Phillip tava alimentando o mal na cabeça dos gêmeos. Porque pra mim é uma das ideias que mais causam a sensação de medo, de desconforto e de incerteza, sabe? Quando as pessoas me questionam, às vezes aqui no YouTube, sobre obras de horror psicológico, né? O que configura exatamente o horror psicológico? Eu penso muito nesse elemento aqui de A Bruxa como uma resposta, porque o filme faz a gente ter uma angústia, um sofrimento, porque ele leva a gente a pensar em algo que aconteceu, que nunca foi mostrado em tela. A gente vê a Mercy e o Jonas cochichando com o Black Phillip, só que a gente não vê o Black Phillip respondendo. Então a gente não sabe se era uma brincadeira daqueles dois, né? Se era uma fantasia infantil, ou se de fato aquele bode estava usando aquelas crianças como agentes de Satã. Tudo no filme contribui para que a gente entenda que sim. Só que essa tensão ao longo da história de tipo, será que as crianças estão dominadas pelo mal? Será que as crianças estão agindo como servas do tinhoso? Essa angústia dessa dúvida que nunca é respondida, sabe? Pra mim, isso é o horror psicológico sendo bem trabalhado. A Hannah falou, e fica o questionamento: a Thomasin teve que perder tudo para ouvir o Black Phillip. O que os gêmeos perderam? Ou os gêmeos já tinham essa ponte pro mal? Queremos respostas e nunca teremos? Mas beleza. Aí o que acontece? A Catherine, ela culpa a Thomasin quando ela percebe que a sua taça de prata se perdeu. Da mesma forma que ela culpa a Thomasin ali pela perda do filho bebezinho, que é o Samuel. E a partir disso, naquela noite, as crianças escutam os pais discutindo sobre a situação da fazenda, discutindo sobre o fato de que eles vão passar fome e fazendo planos para enviar a Thomasin para servir outra família. Começa a ser construído algo muito interessante, que é uma rivalidade no papel de mulher da família entre a Catherine e a Thomasin. A Catherine começa a ter ciúmes da própria filha, ela tem ciúmes da relação entre a filha e o pai. E ela começa a enxergar a Thomasin como uma jovem garota que não deveria mais estar ali, porque ela já chegou na idade de ir servir uma outra família. Se eles ainda estivessem em comunidade, eles provavelmente estariam buscando um noivo
pra Thomasin. E aí na manhã seguinte, né, o que acontece? O Caleb, ele tem um afeto pela irmã também, e ele não quer que ela vá embora. Então quando ele escuta os pais falando que vão mandar ela embora, ele entra ali na floresta. Na verdade, ele pega um cavalo e ele fala pra irmã, ó, eu vou dar um jeito de você não precisar ir embora. Então a Thomasin e o Caleb entram furtivamente na floresta para verificar as armadilhas de caça que eles deixaram. Mas o que acontece? O cachorro deles é atraído por uma lebre, e ele persegue essa lebre. O Caleb vai atrás para tentar pegar a lebre para ser alimento da família. A lebre assusta o cavalo, joga a Thomasin no chão, deixa ela inconsciente. O Caleb fica perdido, descobre o corpo estripado ali do cachorro e ele vai se aprofundando mais na mata, onde ele descobre um casebre ali, de onde a bruxa, que aparece disfarçada como uma jovem sedutora, emerge e taca-lhe um beijão na boca. Eu acho essa cena muito boa. Eu gosto muito de como os elementos de contos de fada são usados aqui no filme. Então, por exemplo, desde o início existe o bosque e existe o medo que eles sentem do bosque. Assim como existe a possibilidade de um lobo, porque eles falam que provavelmente foi um lobo que levou o Samuel. Esse lobo nunca aparece, mas ele sempre é citado. E aí na hora que a bruxa aparece aqui seduzindo o Caleb, ela aparece com um capuz vermelho, né, que remete a uma imagética aí de chapeuzinho vermelho, mas pensando no capuz vermelho como esse símbolo da sedução, como esse símbolo da tentação. Então eu gosto muito de como o diretor brinca com esses símbolos, né, esses elementos ali, para trazer essa camada a mais para a história, de que aquela família está sendo confrontada não só por um medo religioso, mas também por um medo de elementos dos contos populares, que os quais eles sempre ouviram repetidas vezes desde que eles vieram da Inglaterra, contos populares que vieram com eles da Europa e que estão encontrando uma veracidade aqui agora nesse novo mundo. A partir disso, a gente vai entrar ali num momento do filme que é como se fosse uma caça às bruxas dentro da própria casa da família. Por quê? O Caleb desaparece, a família fica desesperada, a Catherine começa a repreender o Thomasin por ter sido a culpada por levar o Caleb para a floresta, só que o William defende a Thomasin, e no meio dessa discussão, ele conta para a esposa, quem vendeu a taça de prata ali fui eu. E aqui a gente tem um ponto bem interessante, até para retomar aquilo que a Hannah comentou, que eu comentei com vocês sobre pensarmos em quem foi o William antes do filme começar, que é o momento em que o William reconhece, ou quase reconhece, que ele é culpado por muito do que está acontecendo. Ele percebe, não posso deixar a minha filha continuar levando a culpa, né? Eu preciso admitir para minha esposa, fui eu, tá? Eu vendi a prataria, é minha responsabilidade que a gente tá aqui, eu que trouxe a gente para esse lugar, então para de culpar ela. Acontece que também parece existir algo, né, mancomunando por trás de tudo, para que aquela família culpe a Thomasin. Porque o que acontece? De repente, o Caleb é devolvido. Ele retorna para a fazenda em estado de choque, ele chega ali pelado, doente e delirante, e aí a gente tem aquela cena bizarra dele convulsionando, dele recitando versos e falando vários elementos aí que remetem ao contexto de bruxaria, até que ele vomita uma maçã envenenada, né? E eu acho incrível como ele vomita essa maçã como um símbolo que vai remeter tanto aos contos de fada, aos contos populares, quanto também à ideia bíblica de pecado original e tentação. E aí essa condição do Caleb vai fazer com que a família entre ali num colapso emocional. E a gente tem ali sequências de cenas muito boas, onde a gente tem uma rinha de acusação, né? Entre Thomasin, Jonas e Mercy. Porque houve um momento no começo do filme em que a Mercy brincou que ela era a bruxa da floresta e disse que ela tinha um pacto aí com o Black Phillip, né? E a Thomasin ficou puta com isso e passou medo na irmã, falando, não, eu que sou a bruxa, né? E eu que tô servindo Satã. Só que Jonas e Mercy aparentemente acreditaram nisso, ou estão fingindo que acreditaram. Então eles realmente têm medo da Thomasin, né, e realmente acham que ela é a responsável por isso que está acontecendo com o Caleb. O estado do Caleb faz a família entrar num ciclo de paranoia e violência, e aí a gente tem essa cena aqui que é muito boa. Nessa cena, o William obriga a Thomasin a rezar e a declarar o amor dela
por Deus, e ela consegue fazer isso, ela consegue rezar, mas os gêmeos não conseguem, né? Quando os gêmeos tentam rezar, eles começam a sentir dores, eles começam a se debater no chão, ou seja, novamente o filme alimentando na gente essa intriga de, meu Deus, então aquelas crianças são um instrumento do mal o tempo todo. Só que aí o Caleb tem ali essa alucinação, essa visão, e ele proclama apaixonadamente o seu amor por Cristo, e ele morre aparentemente em paz. Com o Caleb morto, aí a histeria só vai ladeira acima. O William fica desesperado e ele prende a Thomasin e os gêmeos no estábulo com um bode. A Thomasin vira para os gêmeos e pergunta se eles são bruxos e se o Black Phillip realmente fala com eles. Só que eles jogam a pergunta de volta para ela. E ela nega. Ela fala, eu não sou bruxa. Só que eles nunca respondem, né, se eles são bruxos e se eles falam com o Black Phillip. Essa pergunta fica jogada no ar. E durante a noite, o caos se instala. Por quê? Eles estão presos ali, junto com os bodes no estábulo. Os gêmeos acordam e encontram a bruxa aparecendo como uma velha nua, bebendo o sangue de uma cabra. Tem essa cena muito tensa em que ela se vira pra eles e ri antes de atacar. A gente não vê eles sendo atacados, então a gente vai ficar nessa dúvida do que rolou com essas duas crianças. Só que aí, durante a mesma noite lá na casa, a Catherine tem uma visão alucinatória na qual o Caleb e o Samuel retornaram pra ela. Ela pega o Samuel e amamenta ele. Na verdade, ela acha que tá amamentando o Samuel, quando na verdade ela está amamentando um corvo, né, que está bicando ali todo o seu corpo. O que acontece então? Amanheceu o dia. O William encontra o estábulo das cabras destruído. As cabras estão ali, evisceradas, esquartejadas. Os gêmeos estão desaparecidos. E quem ficou ali, coitada, sozinha, com as mãos ensanguentadas? Thomasin. A Thomasin não tem nem oportunidade de tentar explicar o que pode ter acontecido, porque aqui o William já é chifrado pelo Black Phillip. O Black Phillip mata ele numa cena brutal. A Catherine, completamente enlouquecida, tenta estrangular a Thomasin, acreditando que a filha é a causa de todas as desgraças que estão rolando. E a Thomasin, em legítima defesa, mata a própria mãe. E essa cena final aqui da Thomasin tendo que matar a própria mãe é cruel e brutal. Então, sozinha, né, desolada e sem mais nada a perder, a Thomasin faz o quê? Ela entra na casa das cabras e pede que o Black Phillip fale com ela. Gente, eu acho o final desse filme potente de tantas formas, porque o diretor inseriu a gente num contexto histórico sem explicações, numa família sobre a qual a gente não tem explicações sobre o passado dela, e ele fez com que a gente conseguisse sentir na pele os temores dessa jovem, ao ponto de que a gente entende completamente o desespero que ela tá sentindo quando ela se dá conta de que toda a sua família se foi e ela agora tá literalmente no meio do nada. Ela não sabe mais no que acreditar, ela não sabe mais quais são as suas crenças, quais são os seus valores, e literalmente a única oportunidade que ela tem pra não morrer de fome é fazer o teste, chegar ali na frente do bode e falar, e aí, vamos entregar umas verdades aí? E aí, para surpresa ou não do público que está assistindo esse filme pela primeira vez, o bode fala com a Thomasin. Ele sussurra ali numa voz humana, oferecendo para ela a vida que ela deseja. E aí, gente, tudo no final desse filme, toda essa sequência de cenas finais, para mim, é espetacular. O Black Phillip perguntando para ela, você gostaria de sentir o sabor da manteiga? E aí, quando ela aceita, ele se materializa ali num homem aparentemente bem vestido de preto, né? E tudo isso a gente não consegue enxergar muito bem, porque é um misto de sombras ali. Mas ele bota a mão no ombro dela, chega bem ali no cangote dela, né? Dá aquela fungada no cangote. Ele fala pra ela tirar as roupas e assinar o nome dela em um livro. E a gente tem então o final do filme com a Thomasin acompanhada pelo Black Phillip de volta na sua forma de bode, sendo guiada ali nua para uma floresta, onde ela vai encontrar um coven realizando um sabá das bruxas. As bruxas começam a levitar ali com o poder emanando daquele ritual, e a Thomasin se junta a elas, rindo nessa euforia, nessa histeria, enquanto ela sobe pra cima das árvores. O final desse filme, ele sempre me arrepia, porque eu gosto muito de como Robert Eggers não faz filmes cartilha, do tipo, ficou bem claro aqui que o diretor queria ensinar que a lição do filme
é essa, de que você deve ser contra o extremismo religioso por motivos tal, tal e tal. Bom, essa é uma mensagem, sim, que pode ser abstraída do filme, né? Que o extremismo religioso é um mal tão perigoso quanto um mal satânico. Porém, eu digo que o filme não é... Eu digo que essa obra não se propõe a ser um filme cartilha, porque o final, ele deixa muitas possibilidades de interpretação no sentido de o que devemos sentir com aquela libertação da Thomasin. Porque a personagem tá sorrindo enquanto ela sobe. Então, se você criou uma identificação com ela ao longo do filme, você pode criar uma identificação ali e pensar: a Thomasin se desvinculou daquela família louca, extremista religiosa que queria condenar ela. Então a Thomasin está livre, a Thomasin está poderosa. Só que ao mesmo tempo, um filme que falou tanto sobre como a crença em valores arraigados muito estritos pode ser perigosa, pode te limitar, ele termina aqui mostrando pra gente um outro lado. Agora ela se juntou a uma nova religião. E nessa nova religião aqui que o filme mostrou, por mais que as mulheres estejam ali poderosas, levitando em volta da fogueira, elas têm que servir a um senhor, que se apresenta como um senhor masculino, um senhor que exige delas coisas do tipo sacrifício de bebês, para que elas possam ter acesso aos seus poderes. Só que eu gosto de como o Robert Eggers faz isso. Como eu disse, não é um filme cartilha. O Robert Eggers não está condenando a bruxaria no sentido de religiões pagãs, na verdade, são religiões satânicas. Não, não é esse o discurso do filme. Ele está pegando um pensamento problemático do contexto da época, num contexto histórico onde as pessoas da Nova Inglaterra, os puritanos da Nova Inglaterra, acreditavam que mulheres que viviam isoladas eram bruxas que serviam ao tinhoso, e ele transforma esse pensamento problemático em algo real no seu filme, para que a gente entenda os medos da população daquela época e daquele contexto. Acho que todas as interpretações desse filme nos levam ao mesmo ponto, a pensar sobre os perigos do extremismo da crença. A crença num deus, a crença num demônio, a crença em elementos do folclore, a crença em elementos de contos populares. Essa crença ao extremo, ela pode ser muito perigosa. Podia ser muito perigosa na época e ainda pode ser muito perigosa hoje em dia. A Tati colocou que não tinha pra onde correr. Ou era, ou era. Entre sentir o sabor da manteiga com o Black Phillip e entre sentir o sabor do milho estragado, me respondam aí. Quem não escolheria o sabor da manteiga? A Ana colocou aqui também. Um detalhe que eu acho incrível é que está escrito que colocar roupas foi um dos primeiros pecados. Nossa, perfeito, Hannah. E o Black Phillip pedindo pra ela tirar as roupas antes de ir pro Sabbath. Pra mim se livre dos seus pecados. E daí pode ser tipo, você não pecou, se livre dessas ideias. Ou você pecou total, ignore tudo isso, aceite que você é pecadora. Sim. E, gente, é muito rico, né, quando a gente tem um filme que nos permite aí esses diferentes caminhos, né, essas diferentes abordagens. Cambada, por hoje é só. Não esqueçam de deixar aí os comentários com as considerações de vocês. Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau!